paz do Senhor! Um bom dia para vocês que nos acompanham pelo canal da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós estamos aqui para mais uma lição desse trimestre que vai falar sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Eu sou o pastor Elias. Prazer a todos, eu sou o presbítero Robson. Prazer, eu sou a Nayara, esposa do presbítero Robson. Prazer, eu sou a Cristiane, esposa do pastor Elias. Sem perda de tempo, nós vamos então agora fazermos uma oração. Presbítero Robson, pode fazer? Amém, glória a Deus. Oremos. Senhor, querido Deus, eterno Pai, nesta manhã, Senhor, queremos te pedir, no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, essa escola bíblica dominical. Que no nome de Jesus, ó Pai, possamos ser tocados pelo Teu Espírito através desse estudo. E que todos aqueles, ó Pai, que ouvir, Senhor, e participar, Senhor, desse estudo, possa ser, Senhor, tocado pelo Teu Espírito Santo. E que a Tua palavra, Senhor, venha operar, Senhor, em nosso meio. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Então, nós vamos estudar nesta lição a lição de número 3, que vai falar sobre a natureza da igreja. Vamos então agora para o famoso quadro, né, que é bem conhecido, né? É marca registrada na nossa escola dominical, que é o quadro Família Firmado na Palavra. Roda aí, irmãos. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o Diego da Ana. E eu sou a Ana do Diego. Sejam muito bem-vindos ao quadro Família Firmada na Palavra. Nós vamos estar fazendo hoje a lição de número 3, que tem por título A Natureza da Igreja. Eu vou começar pelo texto áureo e a verdade prática. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, que nos diz: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática nos diz: conhecendo a igreja e sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Agora, a leitura bíblica em classe. Irmãos, a leitura bíblica em classe de hoje encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27, que nos diz assim: Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, tenham uma ótima aula.
Graças a Deus, louvamos a Deus por esta família, o irmão Diego, a irmã Ana, pela sua participação, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Então, como nós falamos, nós estamos estudando a lição de número 3, que vai falar sobre a natureza da igreja. A aula de hoje, ela tem como propósito apresentar a natureza da igreja. E nesse sentido, a intenção é mostrar a sua essência, a sua dimensão, o seu propósito e razão de existir. Nesta lição, nós veremos que a natureza da igreja está fundamentada em 4 dimensões: confessional, local, universal e comunitária. O que define uma igreja genuinamente cristã? É essa pergunta que nós procuraremos responder nessa aula. Então, sem perda de tempo, vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Sabemos que a igreja ela é fundamentada na palavra. Bom, Robson, o que você tem a dizer a respeito desse subtópico? Uma igreja fundamentada na palavra. Nesse momento eu quero fazer uma pergunta. A pergunta que eu faço é: tem como ser igreja sem Jesus? Não. Se não tem como ser igreja sem Jesus, também não há possibilidade de ser igreja sem a palavra, porque Jesus é a palavra. Nós vemos que a Bíblia ela é cristocêntrico. Ela tem Jesus como centro. Desde o começo, do meio e no fim, ela vai estar relatando sobre Jesus. Então, a palavra ela é fundamentada em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então, uma igreja confessional, ela tem a palavra de Deus como o seu fundamento. Quando uma igreja ela desvia-se da palavra, automaticamente essa igreja ela vai estar se apostatando, E vai estar se distanciando tanto da palavra quanto do próprio Deus. Bom, a igreja ela também é habitada pelo Espírito. E essa habitação pelo Espírito, ela faz com que a igreja seja dirigida e a igreja também seja capacitada, O próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer, Então é o nosso Senhor que também nos capacita e nos dirige naquilo que nós devemos fazer. O Espírito Santo, ele age na vida da igreja, na vida dos membros ali da igreja, no processo de salvação. Então ele age antes, a parte do convencimento, não é isso? Isso. Durante, que é a regeneração, é a hora quando a pessoa é salva e ela é justificada, os seus pecados elas são apagados, Deus imputa a justiça de Cristo sobre esse pecador, certo? E os nossos pecados eles vão estar sobre Jesus Cristo, E também depois, o Espírito Santo, ele trabalha também na nossa santificação. Irmão Robson, o senhor tem um testemunho bem contundente, a respeito desse trabalhar de Deus, do Espírito Santo na sua vida, Você pode contar pra gente? Sim, com certeza, pastor. Aqui na lição nos retrata a história de Lídia, que aconteceu no 1º século depois de Cristo. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, ainda nos dias de hoje, ainda convence o homem dos seus pecados. Quando eu ainda era adolescente para jovem, tinha ali mais ou menos 15 para 17 anos, eu não servia a Deus. E nesse tempo, era um tempo a qual muitas das vezes eu saía de casa, ficava 1, 2, até 3 dias fora de casa, cometendo ali coisas que não agradavam a Deus, vivendo uma vida de pecado. Mas interessante que quando eu chegava em casa e ali eu deitava na minha cama, ali para repousar, para descansar,
aí sempre tinha algo que me trazia uma palavra. Tinha sempre algo que me confrontava. Era tipo assim, às vezes eu deitava e algo me dizia bem assim, você estava errado. O que você fez não era para você fazer. Até me indagava da seguinte forma, por que você fez isso? Você está errado, é tempo de mudar. E aquilo dali ficava na minha mente, até que eu pegava no sono e acabava dormindo. Mas interessante que, muitas das vezes também, nesse mesmo tempo, havia pessoas que eram cheias do Espírito Santo de Deus, assim entendo hoje, que sempre tinham uma palavra, sempre traziam uma palavra, para que eu tomasse a atitude de mudar a minha vida. E às vezes aquela pessoa, ela plantava uma semente no meu coração. E essa semente, ela ficava ali plantada. E era nesses momentos, às vezes, que o Espírito Santo de Deus me incomodava que era a hora de mudar. Assim, o Espírito Santo, ele estava me convencendo que eu estava errado. E também, a partir dessa palavra que foi pregada ao meu coração, essa sementinha que foi plantada, foi aonde que eu encontrei a transformação através do Espírito Santo. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele agia tanto na pessoa que estava, usando a pessoa que estava anunciando a palavra, pregando a palavra para mim, como também o Espírito Santo, ele ainda me convencia que eu estava errado. Ele trazia à tona me dizendo que eu estava errado. E é algo assim, que nós devemos entender que o Espírito Santo, ainda nos dias de hoje, ele continua operando. O Espírito Santo, mesmo ainda nos dias de hoje, ele continua convencendo pessoas dos seus erros, falando que está errado, chamando para a mudança, chamando para a transformação. Eu não sei se você que está assistindo a aula está passando por isso. Às vezes o Espírito Santo pode até estar tocando no seu coração, está falando com você que você está errado. Então aceita esta palavra e transforma a sua vida, porque quando você aceitar essa palavra, e aceitar a transformação do Espírito Santo na sua vida, você vai ver o que o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Você vai estar se santificando para aquele grande dia você ser salvo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que testemunho maravilhoso, né? Amém. Da obra do Espírito Santo na vida do irmão Robson, como foi também na vida da irmã Lídia. E o Espírito Santo, ele habita nas pessoas e ele habita no meio da igreja. Ele está dirigindo e capacitando a igreja do Senhor. Bom, agora nós vamos para o terceiro subtópico, que fala que quem faz parte da igreja anda no Espírito. O que as nossas irmãs têm a contribuir dentro desse subtópico? Quem anda, ou melhor, quem faz parte da igreja, anda no Espírito. Como que se dá isso? Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nela a certeza da salvação. E quão maravilhoso é a gente ter essa certeza de que um dia a gente vai estar com Jesus, né? A gente vai estar na glória. Uma vez que a pessoa tem o Espírito, a igreja tem o Espírito Santo de Deus, ele capacita, né? E para que a gente venha dar a continuidade à obra, né? E aí, para que a gente evite o fracasso espiritual, a gente precisa andar no Espírito. Gálatas 5, no seu versículo 16 e 17, o 16 vai dizer, andai em Espírito. E no 17 vai dizer que não tem como você andar em Espírito na carne, porque os dois se opõem. Então, quando a gente sujeita ao Espírito, a gente se aproxima mais de Deus. Então, é isso que faz com que a gente se torne uma igreja verdadeira, fundamentada na palavra que é Jesus. Que bênção, que maravilha, né? O sucesso, né, ou o fracasso, tanto de uma igreja quanto de um crente, vai estar relacionado à sua vida de comunhão com ele, né, com o Espírito Santo. A irmã Cristiane, como que a gente mantém, né, essa vida de comunhão com o Espírito Santo? De que forma? Através da oração, no jejum, da palavra, né, que a palavra nos alimenta, né, nos ensina, né. Aí eu lembrei aqui do apóstolo Paulo, quando ele diz, né,
que, gente, nós temos o maior exemplo, que é Jesus, né? Que ele fala, né? Sejam os meus imitadores igual eu sou de Cristo. Não que seja imitar ele, né? Mas sim a Cristo, né? E é continuar perseverando em oração, né? Porque quanto mais a gente ora, a gente se aproxima do Senhor, e esse Espírito Santo cada vez mais chega, né? E uma coisa que nós não podemos esquecer é cada dia mais amar esse Deus maravilhoso, né? Que sempre a gente só pede poder. Não, mas nós temos que todo o tempo pedir: Senhor, te amo, Senhor, te adoro. Esses dias até eu me dei oração que antes eu só pedia. Eu falei: Senhor, eu quero te amar como o Senhor me amaste, né? Que lá na cruz, né? E nós estamos aqui foi por uma obra maravilhosa, né? Foi pelo amor de Jesus, né? Glória a Deus. Naquela cruz ele nos chamou para seguir. E ele está pronto a nos ouvir, mas o quê? Orar. Perseverar na oração, no jejum. E ele nunca se afasta da gente, né? A gente fala assim: mas Deus está longe. Não, irmãos. Nós que nos afastamos dele, quando deixamos de orar, de buscar, porque ele, né, está perto a cada dia. Basta, né, perseverar na oração, no jejum e na palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Então a gente observa aí que é uma via de mão dupla, né? A gente precisa do Espírito, mas também nós precisamos de manter Ele conosco, não é verdade? Então, quando a gente se afasta do Espírito, né, seja ela por meio da oração, seja ela pelo meio da leitura da palavra, seja ela por meio dos jejuns, dos meios de graça, né, que o nosso Senhor nos deixou para que, por meio deles, a gente tenha comunhão com o Senhor, certo? Então, como disse John Wesley, né, que Deus ele nos deu tudo pronto. Então, basta que nós respondamos a estas ações que Deus nos deu. Ele nos deu, como o nosso irmão Robson aqui falou, Jesus, que é a palavra encarnada. Ele nos deu também a palavra escrita, né, que nós temos a condição de lermos todo dia, certo? E ele nos deu, né, a oportunidade de estarmos em comunhão com ele por meio da oração, por meio do jejum. E Deus está disponível, né, para todos nós, basta que nós nos aproximamos do Senhor, né? A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Porque o primeiro passo, pastor Elias, é nosso, né? É nosso. É a gente que tem que dar o primeiro passo e não é esperar, né, por ele. Ele tá de braços abertos, né, pra gente, mas o primeiro passo sempre é nosso. É verdade. Que Deus abençoe, então. Nós vamos agora para um quadro, né, muito maravilhoso, que chama-se Café Teológico. E nós temos hoje aí uma participação muito especial e eu espero que vocês possam acompanhar e serem abençoados com esse quadro Café Teológico. Roda aí. Bom, irmãos, estamos então aqui para o quadro Café Teológico e hoje nada mais, nada menos do que com a presença do nosso pastor Jairo Carvalho, que vai estar aqui nos abrilhantando, né, com esse quadro. E, pastor Jairo, o que o senhor tem a dizer? É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, né, participando dessa aula. Espero que nós possamos, né, pelo menos responder aquilo que os irmãos querem saber, né? Amém, amém. Então nós estamos falando sobre a natureza da igreja e como nós falamos, a gente vai estar aqui fazendo algumas perguntas ao pastor referente a esta lição. E eu quero já direto ao ponto, pastor Jairo, perguntar o que é uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é uma igreja que pauta tudo quanto ela faz unicamente na palavra de Deus. É uma igreja que obedece não o sola escritura, né, mas o tota escritura. Ou seja, ela não só tem a Bíblia com a palavra de Deus, mas ela tem toda a Bíblia com a palavra de Deus. Ela consegue ler as escrituras de Gênesis a Apocalipse e fazer nela uma única leitura voltada para Cristo, e ela obedece às escrituras e coloca isso em prática.
Então, uma igreja bíblica não é só aquela igreja que afirma a doutrina certa, é aquela igreja que, além de afirmar a doutrina certa, ela também prisma por uma vida certa. Então, se a Escritura diz que uma coisa deve ser evitada, essa igreja bíblica vai evitar. Se a Escritura diz que a gente deve crer em uma coisa, ela vai crer. Ou seja, é uma igreja que tudo quanto faz, o louvor, a palavra, as dimensões, a vivência, a comunidade da igreja, é regida unicamente pelos princípios da palavra de Deus e nada mais. Perfeito, pastor. Na nossa lição, o comentarista ele diz que a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia, ele vem pelo abandono da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que preza pela ortodoxia? E o que é ortodoxia, pastor? Bem, a própria palavra ortodoxia, né, vem de orto, certo, né? É uma expressão ortopédica, né, de consertar alguma coisa que está quebrada. Então, o cânon, né, a vara de medir a nossa fé, a regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, nós cremos nas Escrituras como a palavra inspirada, autorizada, revelada por Deus, e que é a base de tudo quanto a gente crê e vive, né? Então, as Escrituras vamos dizer assim, o norte e a orientação para quem a gente olha, a gente obedece, a gente lê e vive. Então, o Espírito Santo usa as Escrituras a fim de canalizar tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, uma igreja que é ortodoxa é uma igreja que vai obedecer à palavra de Deus e crer naquelas doutrinas, né, ensinada pela ortodoxia, que é o entendimento, né, de homens piedosos ao longo da história. Então, desde a história, do início da história da igreja apostólica até hoje, por exemplo, uma igreja ortodoxa, ela vai crer na Trindade, né, que é uma doutrina ensinada pelos pais apostólicos que permanece até hoje. Uma igreja ortodoxa, ela vai crer, por exemplo, na volta de Jesus, que é uma verdade. Uma igreja ortodoxa, por exemplo, vai administrar a disciplina bíblica, porque a Escritura ensina que uma pessoa que está em pecado público precisa ser, né, repreendida em público, né, e receber a disciplina bíblica, coisa que muitas igrejas que falam que são bíblicas não praticam mais, né? Uma igreja bíblica, por ortodoxa, ela vai respeitar os elementos da ceia, o pão, né, e o vinho, e vai celebrar a ceia de forma sistemática. Uma igreja ortodoxa dará prioridade à pregação bíblica. Uma igreja ortodoxa procurará entender se seus membros realmente são convertidos, né, e vai acompanhar para que eles apresentam frutos dessa conversão. Uma igreja ortodoxa, por exemplo, ela enfatiza uma membresia significativa, deliberada, para que as pessoas possam, né, participar ativamente da igreja, ser útil com seus dons e também recebe, né, o amor e a comunhão e a ajuda naquilo que precisa. Uma igreja bíblica, por exemplo, ela desenvolve a prática da leitura devocional como um método de crescimento espiritual. Uma igreja bíblica é uma igreja que desenvolve a prática das manifestações espirituais para que tenha Amém. O poder de Deus a fim de fazer, né, que esses dons sejam reais, para que essa presença divina seja manifesta, não apenas teórica e ortodoxa, né? E uma igreja saudável, bíblica e, vamos dizer, ortodoxa, é uma igreja que crê de forma coletiva, né? O que ela ensina, qualquer comunidade piedosa ao longo da história sempre creu. Perfeito. Ela não está inovando, ela não está inventando, ela está simplesmente seguindo passos de forma humilde de tantos outros homens que vieram antes de nós. Quando é que a ortodoxia ela não é proveitosa? Quando ela faz mal, pastor? Quando é que uma ortodoxia vale? É quando as pessoas dão ênfase a uma doutrina que ela não funciona na prática. Primeiro, às vezes essa ortodoxia ela é na verdade uma eclesiologia de um grupo, né? Então as pessoas começam a defender uma coisa que um grupo defende historicamente, mas que não é essencialmente a palavra de Deus. E quando isso se torna o vetor principal de uma igreja, ela acaba marginalizando, né, a operação do Espírito Santo, e essa igreja vai morrer, embora ela vai ter nome do que vive, né, mas estará morta porque não tem mais a vivência e a manifestação visível de Deus com a sua presença. Glória a Deus, glória a Deus. Por último, pastor, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Paulo,
no apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, ele diz que porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E em Tito, no capítulo 2, versículo 1, ele também escreveu dizendo que para Tito, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo aqui, ele está se referindo à sã doutrina, a uma ortodoxia bíblica? A gente precisa entender que a ortodoxia é o entendimento das doutrinas, do ensinamento das Escrituras, né? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, que às vezes uma ortodoxia é um entendimento, vamos dizer assim, denominacional, né? Isso tem o seu valor histórico, mas isso não pode superar, por exemplo, aquilo que essencialmente diz as Escrituras. Mas quando a sã doutrina é a mesma, né, casa, né, as verdades da palavra, por exemplo, a Bíblia fala sobre o enchimento do Espírito Santo. Muitas igrejas não acreditam nesse enchimento, por exemplo, como a evidência do falar em línguas, né? Então, defender o cessacionismo não promove, né, por exemplo, uma vida ativa do Espírito Santo na igreja. Então, esse é um tipo de ortodoxia que pode fazer mal e não bem à igreja. Mas a sã doutrina, ou seja, aquilo que o Espírito Santo vem ministrando à igreja, tanto na prática como na vivência, né, da igreja primitiva, né, que Paulo exorta a Timóteo, deveria ser preservado. E as pessoas iam chegar um momento em que elas não suportariam mais ouvir a verdade, né? Elas iriam acumular mestre. Hoje nós temos, por exemplo, a teologia coach, né, que dá ênfase puramente ao bem-estar social, sem uma conversão, sem uma experiência com Deus. Isso, né, é uma coisa ruim e que acaba sendo, por exemplo, uma antítese, né, ou uma heterodoxia, né, diferente da ortodoxia, e que acaba produzindo nas pessoas um cristianismo estranho àquele que a gente conhece historicamente. Embora pareça ser um cristianismo, né, relevante, porque ele está na mídia, né, ele é bem visto pelo ímpio, e sempre que a gente prega, e quando a gente prega uma mensagem, ela agrada aos ímpios, então há alguma coisa errada, né? Porque o Evangelho confronta a nossa maneira de viver e mostra ao homem que ele tem um coração corrupto e que ele precisa desesperadamente se converter e receber o perdão de Deus. Amém. Então, somente a Escritura que o pessoal fala, né, pastor? É somente a Escritura que agrade o que eles entendem de Escritura, né? Isso é ruim, né? É verdade. É isso mesmo. Bom, irmãos, tá muito bom o papo. Se pudesse, a gente continuaria aqui, né, conversando com o nosso pastor, trazendo mais conteúdo para os irmãos, mas a gente tem que voltar aí para a aula. Que maravilha! Quanta informação e quanto crescimento, né? Mediante aí a explanação do nosso pastor Jairo, com esta contribuição valorosa a respeito de que é uma igreja bíblica, ortodoxa, o que é bom e o que não é ruim, que Deus possa assim estar abençoando os irmãos, e eu espero que vocês tenham gostado desse quadro. Pode responder aí no chat, né? Que foi bom ou não foi bom. Fiquem à vontade, né, para participar. Amém. Vamos então agora, amados irmãos, para o tópico de número 2 da nossa lição, que vai falar sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Mas antes da gente entrar propriamente dito nesse tema, nós vamos ver o que os irmãos entendem, o que eles sabem sobre uma igreja local, uma igreja universal, uma igreja visível ou invisível. Roda aí então aí, irmã Amanda, o quadro aí com os irmãos participando. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para fazer uma entrevista com os irmãos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós vamos perguntar a eles se eles sabem a diferença entre a igreja visível e a igreja invisível. Vamos lá? No meu entendimento, amados, a igreja visível é essa daqui, ó. Essas 4 paredes, né? E a igreja invisível são os irmãos que oram, né? Estão em seus lares orando. Aquilo que a gente não vê, igual o organismo do corpo, né? Tem coisa que a gente vê as mãos, tem coisa que não vê o coração. Então aqueles irmãos intercessores, aqueles irmãos que pagam preço, né? Acredito que seja essa a resposta. Amém? Amém. Vamos perguntar mais irmãos o que eles pensam ser a igreja invisível e a visível. A igreja visível, eu acredito que ela é a igreja local, né? Aquela igreja que, conforme já aprendemos,
quando ela está reunida, quando ela está congregada, podemos assim dizer, essa é a igreja visível. E a igreja invisível, nós podemos crer que é a igreja militante, a igreja que caminha nos 4 cantos da terra, que nós às vezes não conhecemos os nossos irmãos, mas eles estão aí espalhados, né? A igreja sofredora, a igreja perseguida e tantos outros irmãos que estão caminhando e seguindo a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Glória a Deus. Amém. Obrigada, irmão. Igreja visível somos nós, né? Igreja, nós somos corpo, juntos somos igrejas. E invisível quando não está presente. Você concorda? Concordo, eu concordo com ela. Acredito que a invisível, ela tá passando batido, ninguém tá vendo ela tá ali dizendo que tá ali, mas não está. Acredito que seja isso. Vamos descobrir. A igreja visível é física, né? É estrutura. E a invisível é a de Cristo, a que vai subir. Eita glória! Que bênção, que legal a participação aí dos irmãos, respondendo as perguntas sobre uma igreja visível, invisível, universal, uma igreja local. E nós vamos abordar esses temas nesse tópico agora. Bom, falando de uma igreja local e visível, como o próprio nome está dizendo, ela é uma igreja local, portanto ela é limitada geometricamente, né, para os irmãos se reunirem para adorar a Deus, para servir ao Senhor, para atuar, né, com seus dons, com seus talentos. Ela é uma igreja denominacional, né, ela tem um nome, né, muitas das vezes não são os mesmos nomes em todas as igrejas locais, correto? E ela também, ela é uma organização, né? Ela tem ali os seus departamentos, os seus ministérios, os seus estatutos. Bom, Robson, o que você tem a dizer a respeito de uma igreja local e visível? Então, pastor, resumindo tudo aqui, a igreja local, eu tenho uma para apresentar para os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, situada na Avenida Expedito Garcia, número 240, Campo Grande, Cariacica. Eu quero convidar os irmãos para hoje à noite vir aqui participar com a gente de um culto maravilhoso de adoração ao nome do Senhor, aonde nós vamos ter uma palavra fundamentada em Cristo e também nós vamos ser cheios do Espírito Santo e ainda você pode ter certeza que você vai sair daqui preparado para ser salvo. Você vai receber uma palavra de transformação, de libertação e a sua vida, se você aceitar essa palavra, a sua vida vai ser transformada. Então vem aqui participar conosco dessa igreja local e visível aqui em Campo Grande. Amém, pastor? Amém, amém. Glória a Deus aí, né? Um exemplo prático, né? A respeito de uma igreja local e visível. Bom, as igrejas locais, visíveis, elas têm as suas particularidades, né? Nem toda a igreja ela tem a mesma forma, né, de cultuar a Deus, né, os seus focos, né, as suas necessidades, tanto espirituais quanto de contexto, né? A gente pode observar as particularidades dentro da palavra de Deus quando o apóstolo Paulo ele pastoreava as igrejas pelas quais ele fundou. Então você pode observar que tinha a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha uma ênfase muito grande a respeito dos dons espirituais, mas tinha também as suas limitações, as suas dificuldades de interpretação. O apóstolo Paulo ele precisou de trabalhar em cima desta igreja. Por outro lado, a gente vê a igreja de Filipenses, né, que já não tinha essa particularidade, né? Mas ela tinha uma igreja muito voltada para o amor, era uma igreja amorosa, uma igreja que contribuía. Então, até os exemplos, né, que o Senhor Jesus, né, em Apocalipse, ele mostra diversas igrejas, né, 7 igrejas. E dentro dessas 7 igrejas, a gente observa que o Senhor ele mostra as particularidades de cada um. A Bíblia fala que ele conhece, ele anda no meio das igrejas, ele conhece as igrejas.
E a gente observa que ele foi enumerando ali cada dificuldade, né, cada necessidade, aquilo que precisava melhorar, aquilo que estava agradando, aquilo que não estava agradando. E a gente observa, irmãos, que isso era feito por meio de uma autoridade, que era quem? O pastor da igreja, o anjo do Senhor. Então Deus, ele sempre vai falar para o seu povo, para a sua igreja, por meio do responsável, que é o pastor da igreja. É ele que Deus vai dizer o que precisa melhorar e o que não precisa melhorar. O que precisa ser ensinado e o que não precisa ser ensinado. Certo? Porque ele é aquele que conhece a igreja. Então nós devemos dar ouvido ao pastor, porque Deus conhece as particularidades da igreja e Deus usa o pastor da igreja para estar justamente regendo esta igreja de acordo com as suas particularidades. Sim. Alguém quer contribuir, irmão Robson? Sim, pastor. Então, a respeito das particularidades das igrejas, às vezes nós vemos que o irmão, ele sai de uma igreja para ir para outra igreja, e por ele estar ali acostumado com as particularidades que tinha naquela igreja, ele quer chegar na igreja nova e quer mudar as coisas que ali estão. Mas nós devemos entender, como o senhor mesmo aqui disse, que a direção da igreja, o que tem que ser feito na igreja, está de acordo com o que Deus revelou ao anjo da igreja, que é a autoridade na igreja. E às vezes esse irmão não entende dessa forma e quer pegar aquilo que ele vivia naquela igreja, as particularidades que tinha ali, e trazer para a sua igreja que ele está agora. Mas será que isso é certo? Será que isso é bom? Eu acredito que não, porque ele pode até atrapalhar o desenvolvimento da igreja. Certeza. Porque nem sempre as particularidades de uma igreja, aquilo que é feito ali, vai ser igual àquilo que é feito na outra igreja. É isso aí. Exatamente. E muitas das vezes a pessoa pode até achar que é estranho, mas muitas das vezes as coisas do Senhor são estranhas para nossa compreensão. Verdade. Então, a forma que muitas das vezes, a gente estava até dando um exemplo antes da aula, né? Com que os irmãos adoram, por exemplo, lá na África, a alegria, né? A espontaneidade, é a particularidade daquela igreja. Sim. Não é certo? E nós, de repente, temos uma forma, né, diferente da deles. Mas o que não pode, de forma nenhuma, deixar de existir é a unidade da igreja. Então, a igreja, como diz lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 4 a 6, que ela é um só corpo. Certo? E ela tem um só Espírito, uma só esperança, aleluia, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Glória a Deus. Isso Glória que deve delinear uma igreja do Senhor. Nesta unidade, amados irmãos, que nós estamos ligados. Temos as particularidades, mas nós não podemos perder a essência da igreja. Glória a Deus. Hein? Bom, amém. Agora então nós vamos para o subtópico, falarmos sobre a igreja universal e a igreja invisível. O que nós podemos dizer a respeito de uma igreja universal e uma igreja invisível? A gente viu que a igreja visível, né, local, ela é geometricamente limitada. Esta igreja invisível, universal, ela é limitada? Como que é formada? O que vocês me dizem? Essas pessoas, irmãos, que vão subir para morar com o Senhor Jesus. Né? Deus. Essas que já estiveram aqui conosco, que um dia também nós fazemos parte desse grande dia. Em nome de Jesus. Morar na glória com o Senhor Jesus. Então, a igreja universal e invisível, ela não é formada apenas por espectadores, né? Sim. Ela é formada por pessoas regeneradas, né? Que aceitaram ter uma vida com Cristo. Não é verdade? Muito bom. Perfeito, Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. E de todos os lugares, né? Isso está relacionado a várias partes do mundo, né? Então,
seja ela no Japão, nos Estados Unidos, na lugares. Alemanha, não é verdade? Diferentes épocas, né? Porque nós temos irmãos que já partiram para o Senhor. É isso? Então essas pessoas farão parte também da Igreja Universal, que vai ser consolidada, né, no dia do arrebatamento do Senhor. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta. Você pode aí responder no chat, certo? Pode uma igreja, ou melhor, pode uma pessoa fazer parte de uma igreja local e não fazer parte da Igreja Universal? Se você acha que pode, responde. Se você também acha que não pode, responde também aí no chat. E vocês, o que acham? Sim, que pode. Pode sim, né? Então pode alguém ter o nome ali escrito, né, no hall de membros de uma igreja local, mas não ter o seu nome escrito no livro da vida. Somente vai participar da Igreja Universal e Invisível aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida. Sim. Glória a Deus. Certo? Agora, o contrário. Pode uma pessoa fazer parte da Igreja Universal e não fazer parte da igreja local? Não, impossível. Não tem como. Já responderam aqui, eu ia pedir para vocês responderem aí, mas as irmãs aqui já responderam, né? São rápidas. É rápida, né? Não pode, então, participar, né, de uma igreja universal e não fazer parte de uma igreja local, né? Então, o membro, né, no caso do corpo de Cristo, ele precisa estar ligado ao corpo. E de que forma que ele está ligado ao corpo? Por meio de uma igreja local. Amém? Amém. Bom, irmãos, uma coisa a gente vai levantar aqui. Agora, e aqueles irmãos que porventura estão nos ouvindo e que de repente não têm condição de estar numa igreja local, seja por motivo de força maior? A gente sabe que a nossa voz ela está alcançando vários lugares do mundo. Então pode acontecer de que está num lugar onde a pessoa não tem condição de forma nenhuma de estar numa igreja local. Essa pessoa, ela não vai ser salva, ela não pode participar da Igreja Universal Invisível? Pode sim. Por quê? Porque essas pessoas que estão nesta condição, elas estão nessa condição não porque elas não querem participar, mas é porque elas não podem, né? Seja pelo regime onde elas estão inseridas, ou seja, aonde não existe, né, de forma alguma uma igreja local. Mas o que arde no coração dessas pessoas é de estar junto com os irmãos, congregando, servindo e adorando a Deus. E se elas tiverem a oportunidade de assim fazer, vai ser a primeira coisa que elas vão fazer. Então é muito bom pontuar esta questão. Então todo o crente que faz parte da Igreja Universal Invisível, ele tem o desejo ardente no coração de estar presente numa igreja local. Glória Amém? Amém. Bom, então vamos agora para o tópico 3, o último tópico, né, da nossa lição, que vai falar sobre a igreja na sua dimensão comunitária. Antes de entrarmos neste tópico, nós vamos para um quadro também muito comum, né, na nossa EBD, que é o quadro Você Sabia? Roda aí, irmã Amanda. A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos ao quadro Você Sabia? Hoje nós vamos estudar o que é eclesiologia. Eclesiologia é a área da teologia que se dedica ao estudo das doutrinas bíblicas da igreja, sua natureza, história, ordenanças, missões e relação com o mundo.
seu objetivo principal é compreender a natureza da igreja, os seus propósitos e o papel dela na vida dos cristãos. A palavra eclesiologia tem origem em duas palavras gregas. Eclésio, do grego eclésia, termo esse utilizado para designar um ajuntamento, uma assembleia, e tem como prefixo ex, ou seja, de fora. Por isso costumamos falar sair para fora. E, por sua vez, logia, que vem da expressão grega logos, que quer dizer lógica. Juntando então essas duas palavras, temos eclesiologia, que mostra que a missão da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos em todas as nações. E esse foi o quadro Você Sabia de hoje. Até mais! Que legal, que maravilhoso, né? Os irmãos aí aprenderam o que é eclesiologia. Na verdade, é o que nós estamos estudando nesta manhã, né? A natureza da igreja, ok? Então, em relação ao seu, a sua dimensão comunitária, a igreja, ela é una, ou seja, a indivisibilidade da igreja, ela é uma característica da igreja do Senhor. Ou seja, ela não pode, de forma nenhuma, ser dividida, né? Ou seja, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu jeito, no sentido doutrinário, no sentido de fé. Então, como nós falamos no tópico anterior, nós temos um só corpo, não é verdade? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança. Então, nesse ponto, a igreja ela é indivisível. Como diz a palavra de Deus, que o reino dividido, ele não subsiste. Né, irmão Robson? É verdade. Paulo vai deixar bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Precisamos entender que não tem como um corpo humano ser dividido, porque todas as partes do corpo são essenciais. Não podemos menosprezar um braço esquerdo, dando mais valor a um braço direito, porque ambos têm o seu valor no corpo. E assim é a igreja, todos temos o nosso valor no corpo de Cristo. Você já imaginou, pastor Elias, se nós tirarmos um braço nosso do corpo, o que vai acontecer? Vai apodrecer, né? Vai apodrecer e vai morrer. Vai morrer, vai ficar... não vai ter mais utilidade no corpo. Ele vai ser morto, ele vai acabar. Aqui ele não vai fazer mais parte do corpo, porque não tem como voltar com ele para o lugar. Então nós devemos entender que não tem como se dividir o corpo que tem como cabeça Cristo Jesus. Exatamente. Então não tem como... o crente, né, uma igreja, ser exclusivista, né, viver só em função de si. Ela tem que estar ligada, né, ao corpo. Em relação à unidade da igreja, nós entendemos que, como fomos falado, que a igreja ela é um só corpo. E como um só corpo, ela precisa preservar, né, a comunhão, o amor e a cordialidade. Isso são exercícios indispensáveis para a continuidade da Igreja do Senhor. Manayara, o que você me disse? Você tem um testemunho, não é isso? Que você queria dizer a respeito da unidade da igreja? Que bom saber que existe igrejas que praticam, né, esse exercício que é amor ao próximo. Eu falo isso porque eu fui muito bem recebida aqui como recém-chegada. Eu tive pessoas, né, que teve esse contato comigo, essa aproximação de mim, fazendo com que eu me sentisse especial e importante. E isso é muito bom. É muito bom saber que tem pessoas que vai estar com a gente nos momentos difíceis, porque é óbvio que a gente precisa se apegar a Deus, ao Espírito Santo, né? Porque Ele é o nosso conforto. Porém, é extrema importância a igreja também praticar esse exercício de amar ao próximo.
Recentemente mesmo, eu faltei uma quarta-feira e eu recebi uma mensagem que deixou meu coração bem quentinho, que foi, nossa, vocês, eu senti falta de vocês no culto de hoje. E como aquela mensagem me agradou naquele dia. Foi muito importante, porque eu me senti muito especial. E aprendendo, né, com isso, estar fazendo isso, né, com o próximo, amando, cuidando, porque esse é o dever da igreja. Glória a Deus. Testemunho maravilhoso aí, né? Refletindo a importância, né, da unidade da igreja. Agora, uma coisa também importante, né, a gente ressaltar nesse subtópico, que vai falar também sobre a diversidade na unidade, a gente observa que nem todo mundo é igual, né? Até mesmo na nossa família, nós temos filhos diferentes. Até mesmo, né? Por exemplo, o irmão Robson, a irmã Nayara, né? São casados, vieram de famílias diferentes, cultura diferente, mas o que foi determinante na vida de vocês? O amor que vocês sentem um pelo outro, né? Um propósito comum, certo? Então, a igreja do Senhor, ela tem a diversidade, tem pessoas, né, com várias personalidades diferentes, temperamentos diferentes, é isso? Talentos diferentes, forma de falar diferente, né? Uma tem uma afinidade para isso, outra para aquilo. Isso que é o bonito, né, na igreja do Senhor. Então, a própria igreja universal é formada, a palavra de Deus diz que é formada por raças, tribos, línguas e nações. Imagina, né, tanto fisicamente, tanto culturalmente, essas pessoas são diferentes, mas uma coisa elas são em comum. A questão da comunhão, do amor, da cordialidade, né, sem perder, né, a qualidade, né, espiritual, os valores morais, os valores éticos, né, a respeito do afastamento, né, do pecado, a esperança, né, em Cristo. Então, isso é muito maravilhoso, né? Assim como a palavra de Deus diz que a multiforme graça de Deus, ou seja, uma forma várias, né, né, de muitas formas, né, como que Deus abençoa, assim também muitas pessoas também elas têm diferentes personalidades, diferentes temperamentos, mas tudo isso numa unidade. Amém. Não é isso, irmão Robson? É isso mesmo. Nós vemos isso acontecendo, igual o irmão tratou a respeito da família, né? Às vezes nós vemos dentro da nossa casa a personalidade do Murilo e a personalidade da Luísa, que são assim, diferentes. Completamente. Enquanto um quer uma coisa, o outro quer outra. Enquanto um age de uma forma, outro age de outra forma. Um gosta de doce, outro salgado. Isso. Mas nós vemos que através do amor, tudo se achega, tudo dá certo. Então nós temos que entender que através do amor, o corpo de Cristo só vai aumentando. Independente das personalidades, independente das culturas, independente se o irmão é um pouquinho mais forte. Isso, um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais calmo. No final, o Espírito Santo de Deus vai moldando com o amor de Deus. Glória a Deus. Nós vemos as mudanças. E com isso nós vemos o corpo de Cristo aumentando. Glória a Deus. Amém. É verdade. A Bíblia fala que o vínculo, né, da unidade é o amor. Né? O que é o vínculo, né? O vínculo, na verdade, é igual a camisa aqui. Né? Então, eu tenho a manga aqui e aqui eu tenho a outra parte. Então, o vínculo é aquilo que une a manga com a outra parte da camisa. Então, o que nos mantém unido é justamente o amor. Amém. O amor de Cristo, né? Que nos constrange. Por quê? Porque nós, antes, nós não éramos povo.
Antes nós éramos filhos da perdição, estávamos debaixo da ira de Deus. Mas o seu amor, ele nos salvou, nos resgatou, nos transportou, né? A palavra de Deus diz do reino das trevas para o reino da luz. E é esse amor de Cristo que nos mantém unidos, que faz com que nós amemos uns aos outros, perdoemos uns aos outros, né? E vivemos com a esperança de um dia todos nós estarmos, como nós demos o exemplo aqui, né? De uma só família. Amém? Glória a Deus por esta aula. Vamos lá para a primeira pergunta. Qual é a principal característica de uma igreja verdadeiramente bíblica? Uma igreja verdadeiramente bíblica é uma igreja firmada na palavra de Deus. Agora vamos para a pergunta número 2. O que caracteriza uma igreja habitada pelo Espírito Santo? Amém! Se você respondeu que uma igreja habitada pelo Espírito Santo é aquela dirigida, guiada e capacitada pelo Espírito, a sua resposta está correta. Como podemos falar da dimensão espacial da igreja? A dimensão espacial da igreja diz respeito ao seu local ou seu espaço geográfico. Agora vamos para a quarta e última pergunta. Como a igreja universal e a invisível é formada? Tempo. Bom, amados irmãos, se vocês responderam que a Igreja Universal e Invisível é formada por todos os crentes salvos, nascidos de novo, regenerados, de todas as épocas, de todos os lugares, tanto aqueles que já partiram para o Senhor, quanto aqueles que vão ainda nascer até a volta do Senhor Jesus Cristo, esses são aqueles que farão parte da Igreja Universal e Invisível. Deus abençoe vocês, fique com Deus, voltamos para a aula. Nós estamos agora num momento também muito importante, não é isso? Que é? Qual momento é esse, irmãs? Deus seja louvado por este momento, que é um momento importantíssimo, né? O momento do ofertório, um momento que a igreja verdadeira, fundamentada, sabe exatamente a necessidade que é de ofertar. Ah, mas eu não consigo vir ao culto. O irmão, não tem problema, porque vai estar passando aí na tela a conta bancária, o Pix, o PicPay. Então, você tem diversas formas de estar ofertando. Não estamos aqui estimulando valor, mas o valor que Deus tem colocado no teu coração, faça isso, em nome de Jesus. Também tem outro quadro, os 1000 valentes. Amém. Irmãos, participe, nos ajuda, abençoa para podermos comprar esse local abençoado, onde as nossas crianças amam. Glória a Deus. A igreja, irmão, tem um espaço maravilhoso, irmãos, que o Senhor possa tocar no seu coração e que você possa fazer essa doação com alegria, né? Que a palavra do Senhor nos diz, né? É com alegria. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos agora ouvir um louvor. E enquanto ouvimos o louvor, você vai aí abençoando, ofertando, adorando a Deus por meio da sua oferta. Glória Roda aí o louvor. Tem um fogo intenso no meu coração. De um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri.
descobri a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor naquela geração. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe você. Nós queremos agora finalizar, chegamos ao fim, né, desta lição, que espero que tenha falado ao seu coração sobre a natureza da igreja. A gente não pode esquecer que a igreja, ela existe, né, para a salvação de almas. Ela tem o dever de pregar o evangelho, de praticar a palavra de Deus, não somente pregar, mas viver a palavra e mostrar, né, aos pecadores, por meio do seu estilo de vida, que é possível reconciliar com Deus e viver nesse mundo de forma piedosa. E em breve, amados irmãos, Cristo voltará para nos buscar e nós estaremos para sempre com Ele na eternidade. Deus abençoe você. Quero aqui agradecer a presença dos irmãos e deixar para vocês fazerem aí as suas considerações, os seus agradecimentos. Eu quero agradecer, tá, pela oportunidade de estar aqui com a irmã Cris, o pastor Elias, foi uma bênção. Creio que Deus falou a muitos corações que estão nos ouvindo, a nós mesmos também, e que o nome dele venha a ser glorificado através das nossas vidas sempre. Glória a Deus. Eu também agradeço, né, de poder estar aqui junto com a nossa amada irmã Nayara, foi um prazer, né, o seu digníssimo esposo Robson e com o meu esposo pastor Elias, foi muito bom, né? E que essa palavra também possa ter chegado no coração de vocês e também, irmãos, divulgue esse vídeo para chegar a mais pessoas, né? Que assim que a palavra do Senhor vai ser chegada, que através do que das nossas aulas, através desses vídeos, vão ser também abençoados, igual nós fomos abençoados, né, nesta manhã. Que foi uma bênção em nome de Jesus. Aí foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Amém. Eu também quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar junto aqui com os irmãos, adorando ao Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, e que não só fique nessa vez, né? Venhamos ter mais oportunidade de estarmos juntos nessas aulas tão maravilhosas que têm sido de edificação para as nossas vidas. Amém. 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 Então nós vamos nos despedir. Antes de despedir, né, duas coisas nós vamos fazer, né? Primeiramente, nós vamos orar a Deus, depois nós vamos participar aí, né? Desse café glorioso aí. Momento esperado. Você está convidado para participar conosco. Amém? Seja servido e Deus abençoe. Vamos orar então, agradecer a Deus. Maravilhoso Deus e Pai. Sim. Bendizemos o teu santo nome e agradecemos o Senhor por esta oportunidade que nos concedeu de estarmos, ó Pai, neste momento, Senhor Pai amado, falando da tua palavra, falando do Senhor, das maravilhas do céu, da eternidade, que a tua palavra possa encontrar guarida nos corações, que o Senhor possa abençoar a sua igreja, ó Senhor Deus querido, e aqueles, ó Pai amado, que estão, Senhor Deus, ouvindo a tua palavra, sim, Deus. Seja aonde for, ó Deus querido, que o Senhor possa abençoar,
Se há, Senhor Deus querido, nesta casa, Senhor Deus querido, neste lugar, pessoas carentes, necessitadas, Senhor Deus querido, de um reconciliamento, de uma restauração, que o Senhor possa assim fazer, que o Senhor possa curar a enfermidade, que o Senhor possa, Senhor Deus, operar os seus milagres. Ó Deus querido, que isso seja um instrumento do Senhor, Pai, para abençoar as vidas nesta manhã. Assim oramos e assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Fique com Deus, um bom domingo, na paz do Senhor. Glória a Deus.